pessoas queridas! Sejam muito bem-vindos a esse bate-papo onde a gente vai falar sobre conexão e inclusão. Já te aconteceu de ser sentido assim, deixado assim um pouco na lateral? Pessoas que não te convidam para aquela reunião, não te chamam para aquele almoço ou para aquele churrasco? O que será que é? São pensamentos diferentes? É um gênero diferente? Uma raça diferente? O que será que nos leva à desconexão em muitas empresas e também na vida? E para falar sobre esse assunto que é delicado e super importante, a gente vai ter uma pessoa mega especial aqui com a gente, que é o Guilherme Bara. Seja bem-vindo! Olá, Patrícia, tudo bem? Boa tarde para você. Tudo bom. Para todo mundo que está aqui com a gente. O Guilherme ele é consultor para o desenvolvimento, implantação e gestão de programas corporativos de diversidade e inclusão. Ele tem auxiliado mais de 60 grandes empresas nos últimos 2 anos. Como palestrante, ele já realizou mais de 600 apresentações para públicos diferentes, de líderes corporativos a gestores públicos, profissionais de RH e equipes de fábricas. Foram mais de 60 mil pessoas que foram impactadas aqui com a abordagem do Guilherme. Ele é membro especialista do G100 Brasil, para quem não conhece, é um grupo que reúne CEOs super importantes de empresas brasileiras e multinacionais, e também é conselheiro do Automotive Business, nos temas de diversidade e inclusão. Ele já atuou na BASF, onde foi coordenador de marketing e licitações das tintas Souvenir, e também já atuou no governo no terceiro setor. Guilherme, bom, eu só posso dizer que eu estou extremamente honrada com a sua presença aqui. Obrigado, Patrícia. Eu que agradeço o convite, até para as pessoas saberem. Eu até vou fazer uma breve audiodescrição, assim. Eu só tenho deficiência visual, se mais alguém tiver por acaso. Então, só para dizer que eu sou um homem branco, de cabelo castanho, olho castanho. Estou vestindo uma camiseta verde musgo e é isso, estou aqui com um fundo branco. Que bacana, Guilherme. Então eu vou entrar nessa, eu sou a Patrícia, gentóloga, estou com uma camiseta com uma estampa de borboleta e com um sorriso aqui de orelha a orelha. Guilherme, a gente faz essa apresentação tão linda do seu currículo e para quem tiver mais curiosidade de conhecer, o Guilherme também fez um TED maravilhoso. Eu trago até aqui um pensamento que você expõe no TED, que é a coisa mais linda para a gente começar o nosso bate-papo. O Guilherme diz assim: a gente só inclui alguém de fato quando a gente consegue ter por ela todos os sentimentos, da raiva à paixão. Quando a gente se sente à vontade para ficar bravo com ela, quando a gente se sente à vontade para sorrir, para dividir, mas sobretudo, quando a gente se sente à vontade para errar. Guilherme, se eu errar alguma coisa, você me corrige aqui, por favor, viu? Vamos falar a respeito do Guilherme. Quem que é o Guilherme? Bom, Guilherme, sou um homem de 43 anos, sou formado em administração de empresas com MBA em gestão de projetos. Eu tenho uma deficiência visual em virtude da retinose pigmentar, que é um problema que o sangue não irriga as células direito, né? Então eu perdi a visão, fui perdendo a visão aos poucos, aos 16, 17 anos eu fiquei praticamente cego. Hoje eu sou divorciado, tenho uma filha de 9 anos, chamada Clara. Enfim, já trabalhei aí nos 3 setores, trabalhei no governo, como chefe de gabinete da Secretaria da Pessoa com Deficiência, também na Secretaria de Cultura. Trabalhei no terceiro setor, trabalhando diretamente ou dando consultoria para ONGs. Inclusive, eu fui diretor da Fiesp, não parece, né? Mas a Fiesp é uma ONG também, fui diretor na área de responsabilidade social e trabalhei muito tempo no setor corporativo, muito tempo não, né? 10, 11 anos diretamente. Mas agora, como consultor, há 2 anos e meio, eu atuo aí com diversas empresas. E eu costumo dizer, viu, Patrícia, que eu sou consultor. Sim. Eu não sou militante do tema, né? Principalmente na minha atuação profissional. Pelo motivo simples que as empresas que me solicitam serviços, elas já têm nos seus documentos internos uma diretriz muito clara de valorização da diversidade. Então, eu não preciso convencê-la. O que eu preciso é ajudá-la a aterrissar para a prática. Sim. Essa diretriz que já está no seu documento interno. Sim. Olha, perfeito, Guilherme. A gente tem pessoas aqui que são suas fãs, já te dando um oi aqui, um abraço. A Gisele Bueno está falando aqui que já adorou a descrição. Esse é o meu amigo Guilherme.
Holly Tara, será que eu O falei Rolando, certo? o Rolando fez, Hol- o Rolando é um amigo meu de uma época muito bacana, quando eu fazia corrida de rua, né? Eu já fui Opa! atleta de velocidade, de provas de 100, 200, 400 metros no atletismo, mas antes eu corria muito na rua, né? Como muita gente corre, correndo 2, 3 Uhum. vezes por semana. E o Uhum. Rolando é um amigo meu, chileno, super gente boa. E ele era o meu guia em diversas provas de rua. Era uma delícia correr com o Olha. Rolando. Manda um abração aí para ele. Ih, ele tá te mandando outro aqui. Demais, Guilherme. Abração, meu amigo. Olha, a Riva entrou aqui também. Um beijão, Riva. Milde, sua linda. Confirma para mim, gente, se o áudio tá ok, se a imagem tá ok. Humberto tá falando aqui. Bela apresentação, Guilherme. Humberto Aguiar também. Pílulas de terapia tá com a gente. Daniela, Henrique. Ó, só gente boa nesse bate-papo para combinar aqui com o Guilherme. Guilherme, você já trouxe aqui bastante a respeito da sua jornada, né? Eu queria entrar um pouquinho mais a fundo, queria entrar aí na sala da sua casa e conhecer quem é o Guilherme. Me conta, onde é que você nasceu? Eu nasci em São Paulo, Uhum. sempre morei aqui, eu moro perto da Avenida Paulista, sempre morei por aqui, com exceção de 3 anos que eu morei no estado do Rio de Janeiro, mas eu era bem pequeno, Opa! morei um ano ali Uhum. em uma cidade pequena, Patrícia, chamada Muriqui, uma cidade ali Opa! na Rio Santos, que hoje tem uma Uhum. certa estrutura, mas na época era só areia, a linha do trem e nós lá. E morei 2 anos na cidade do Rio, mas logo com 5 anos eu voltei para São Paulo e toda a minha vida foi por aqui. Que bacana. Bom, a gente já conhece a Clara, sua filha querida, lá no nosso grupo Academia de Soft Skills. Já rolou o vídeo também do Guilherme com a Clara, que é uma homenagem linda que a Vivo fez também para eles, uma ação maravilhosa. Fica o convite para vocês conhecerem, tá lá no Instagram do Guilherme também. Agora, papo rápido aqui. Comida que você mais gosta, Guilherme? Olha, eu gosto de comida japonesa e churrasco. Acho que são as duas coisas que eu mais gosto de comer. Muito bom, eu também. Música preferida? Música, olha, eu via muita música até depois que minha filha nasceu. Eu passei a assistir muito menos televisão e ouvir muito menos música, né? Porque você começa a ouvir as músicas que a filha ouve, né? Aquelas músicas infantis. Mas eu gosto de MPB em geral, gostava muito de reggae também, mas hoje eu ouço acho que mais MPB mesmo. Gostoso. Tem time do coração, Guilherme? Tem todo o poderoso Timão, né? Timão e Umbigo. E tem uma moçada aí que vai ficar feliz a beça com essa resposta. Melhor viagem que você já fez, Guilherme? Olha, já fiz várias viagens muito gostosas. É difícil escolher uma. Assim, eu vou falar uma fora do país e uma no Brasil. Assim, fora do país foi, acho que para Dubai, quando eu fui em 2003. Passei 3 semanas lá, minha irmã morava Uau. lá. E eu passei. E Uhum. Dubai, assim, já era uma cidade moderna. É que hoje é muito moderna. Antes, o contraste entre a cidade moderna e o deserto era muito mais forte. Então, você estava em prédios moderníssimos, ao lado Uhum. de terrenos com areia, com praticamente dunas, né? Uhum. E dentro do Brasil, acho que a viagem, enfim, acho que foram os Lençóis Maranhenses. É um destino que eu já fui Ai, acho que que lindo. 3 vezes, principalmente quando você vai não pelo lado de Barreirinhas, mas pelo lado de Santo Amaro, que é um povoado um pouco mais tranquilo. Inclusive, eu pretendo voltar esse ano para lá. Nossa, é um lugar que eu quero muito conhecer, Guilherme. Super recomendado, então. Super recomendado. Muito bom. Guilherme, conta aqui uma pessoa que você admira. Olha, assim, assim, lógico, várias pessoas da minha família, mas acho que para pegar uma pessoa mais pública, até para ser compartilhado, deixa eu pensar. É, acho que difícil, assim, de bate-pronto, uma pessoa que eu admiro, porque elas não são. Vamos aproveitar aqui o Dia Internacional da Mulher, que foi ontem. Eu vou falar Uhum. duas mulheres com quem eu trabalhei, que são bastante Opa! inspiradoras. Uma delas chama Cláudia Costin, ela foi secretária da Uhum. Cultura aqui em São Paulo, secretária da Educação no Rio, já trabalhou, não sei se ela está atualmente no Banco Mundial, ela é uma líder que no ambiente político mantém uma abordagem bem técnica e bem justa. Eu aprendi muito mesmo com ela. E uma outra que talvez algumas pessoas conheçam mais, chama Mara Gabrilli, hoje ela é senadora, Uhum. né? Ela foi secretária municipal aqui, quando eu fui chefe de gabinete, eu trabalhei com ela diretamente. Então, são duas mulheres bastante inspiradoras
e que eu destacaria. Ei, que bom! Você vê que bacana, Guilherme? Quanta mulher bacana tem aí para a gente admirar, aprender. E vamos entrando já nesse assunto, que mulher também faz parte aqui da questão que a gente vai tratar, dessa inclusão com conexão. Vamos entrando agora na sua carreira. Qual que foi o seu primeiro emprego, Guilherme? Olha, meu primeiro emprego foi lá atrás, quando eu tinha 18 anos. Eu fui trabalhar numa empresa que meu primo era um dos sócios para vender celular. Isso em Opa, 1996, acho que eu tinha 18 anos, estava no primeiro ano da faculdade, e eu fui que trabalhar numa legal. distribuidora de celulares. Olha que legal. E foi um começo bacana, Patrícia, porque assim, o meu primo, de forma bastante generosa, me convidou para trabalhar, mas quando você entra, eu já era cego, né? E eu lembro que assim, a meta de todos os vendedores era 40 mil reais e a minha meta era 10 mil, né? Um pouco porque Uau. eu era novo, um pouco porque eu tinha deficiência, não sei, mas a minha meta era muito menor do que a das outras pessoas lá da empresa. Então a minha meta era 10 mil, de todo mundo era 40 mil. Eu lembro que no primeiro mês, olha, esses números eu gravei, né? O primeiro mês eu vendi 47 mil, no segundo mês Uhul! 81 mil, no terceiro 167 mil, que foi o recorde da empresa. Daí, com 6 meses, eu virei sócio da empresa. Em um ano, eu tinha uma empresa minha. Então, assim, foi um começo, para o Nossa. bem e para o mal, muito rápido de sucesso profissional, que me trouxe vários benefícios e me trouxe um certo gap de aprendizagem que depois eu tive que voltar e rever algumas situações. Nossa, que bacana. Meus parabéns, Guilherme. Que memória bacana. E como que a questão da diversidade e da inclusão entrou na sua profissão, como sua carreira? Olha, foi só ali, bem mais na frente. Acho que a primeira vez que eu trabalhei diretamente com esse tema foi quando eu fui convidado para ser chefe de gabinete da Secretaria da Pessoa com Deficiência, mas até então, Patrícia, a minha relação com a deficiência, né, e ainda só a questão da deficiência nessa época eu trabalhava, Uhum. ela era muito pessoal. Então, eu não era um estudioso, uma pessoa que estava conectado com as tendências. E aí, com a minha ida para a secretaria, eu comecei, de fato, a entrar com mais profundidade nesse universo, né, me conectar com as demandas sociais. E aí, Uhum. mais lá na frente, quando eu entro no ambiente corporativo, eu entro, Uhum. quando eu vou destacar um pouco a minha entrada na empresa BASF, né, que é uma empresa química gigantesca. A minha primeira função lá foi trabalhar na área de negócio. Eu fui coordenador de marketing da Souvenir. E eu lembro que até a minha primeira função era contribuir com a definição do leque de cores da Souvenir, com foco nas Olha classes só. C e D. Né? Depois a gente até Uhum. pode falar um pouco como que uma pessoa cega trabalha com cores. Mas um pouco mais na frente, depois de alguns anos de BASF, eu fui para o RH, me tornei gerente de RH e eu era responsável pelo programa de diversidade e inclusão aqui na América do Sul. Isso em Hum. 2010, né? Quando as empresas quase que só tratavam diversidade relacionando com a questão de cota de pessoa com deficiência. E daí a Sim. BASF, trazendo um olhar europeu, falou, não, aqui a gente vai trabalhar diversas dimensões. Então, ali foi o momento que eu comecei a trabalhar de forma estruturada, Uhum. estratégica, o tema de diversidade e inclusão. Perfeito. E qual que é a vantagem para as empresas, Guilherme, de ter uma cultura de inclusão? Bom, acho que são diversas vantagens e normalmente, né, é até interessante, né, por que trabalhar diversidade e inclusão? Né? Uhum. E muitas vezes a gente tenta ir para uma resposta quase assim de business case. Olha, empresas que têm mais mulheres na liderança têm mais lucro, empresas que têm mais diversidade no seu board têm um share maior. E eu confesso que eu não gosto de ir por essa linha, né? Primeiro, porque assim, então vamos supor que um estudo aí de vários especialistas chegue à seguinte conclusão: olha, diversidade, trabalhar esse tema não traz um centavo a mais. O que a gente ia Uhum. fazer com essa informação, Patrícia, no final do dia? Uhum. Tá, então já que não traz mais nada de dinheiro, acabou essa história de mulher na liderança, pessoa com deficiência vão demitir, LGBT, então a gente nem sabia o que fazer, deixa para lá. Não, assim, o que eu percebo é que as empresas que têm culturas mais maduras, essa maturidade se reflete em várias atividades, também em perceber o quanto é importante você promover um ambiente onde as pessoas têm as suas características respeitadas e valorizadas. Né? Não Uhum. existe alternativa, Patrícia, no meu ponto de vista, a você ter um ambiente que respeite e valorize as pessoas.
Então, assim, eu acho que, primeiro, as empresas, a vantagem de se fazer, primeiro é porque é o correto a se fazer, né? Mas se bem feita essa gestão, sem dúvida, ela vai impactar na nossa capacidade de atrair e de reter talentos. Mas, é assim, o que eu estava dizendo é que a pessoa, Patrícia, se ela tiver opção, ela não vai escolher trabalhar numa empresa onde ela tenha que deixar parte dela em casa na hora que vai para o escritório, né? O que quer dizer isso? Vamos trazer isso para uma abordagem mais prática, assim. Não, porque a empresa chega para mim e fala assim, olha, Guilherme, aqui tem, viu, pessoas gays, viu? Inclusive um amigo meu, ele não gosta de falar muito, mas daí também é uma questão dele, né? Enfim, pode ser uma questão dele, mas vamos pensar assim, eu costumo, assim, se esse cara que é gay, na hora que toca o telefone dele e é um namorado, se ele precisa ir lá longe atender, esse ambiente pode até ter diversidade, mas não tem inclusão. Porque Verdade. quem é heterossexual não precisa ir lá longe atender quando o telefone toca e é a namorada. Então, esse funcionário gay está tendo que deixar parte dele em casa na hora que vai para o escritório. Então, esse é o desafio, né? Então, ter um ambiente onde as pessoas não precisem deixar parte de si, a gente trabalhar a reputação da nossa empresa, né? Cada vez mais a gente vê empresas sabendo lidar com esse tema, já outras tendo dificuldade com esse tema. Trabalhar também a inclusão ajuda a gente a ter soluções inovadoras à medida que a gente constrói um ambiente onde as pessoas fiquem à vontade para discordar. Isso ainda é um grande desafio nas empresas, sobretudo com nós brasileiros. A gente tem uma dificuldade, Patrícia, de separar uma divergência profissional de uma questão pessoal. Né? Às vezes alguém discorda da gente numa reunião e já fala, ih, está querendo me derrubar, quer me expor, e com isso a gente interdita a conversa e a gente passa a ter soluções simplistas, né? A gente tem mais dificuldade de inovar. Então, são vários... Assim, primeiro, acho que temos que investir nesse tema porque é o correto a se fazer, mas se bem feito, sem dúvida, ajuda em atividades estratégicas de uma empresa. Perfeito, muito bom. Olha, o Luciano está aqui perguntando sobre inclusão social em condomínios. E a Carla está comentando aqui, eu tenho uma amiga que é cega e muitas vezes saímos de braços dados e as pessoas tinham um preconceito. Eu gostaria que ele explicasse um pouco sobre o Braille. Acho muito interessante todos conhecerem. Tá. Como foi para você fazer essa adaptação também de leitura? Como é que o Braille entrou na sua vida? E depois, Guilherme, se você tiver a oportunidade de falar sobre inclusão em outros ambientes, o Luciano está trazendo aqui a questão em condomínio. Tá. Bom, falando um pouco do Braille, eu sou uma pessoa que uso bem pouco o Braille, usei pouco, hoje praticamente nem uso mais. Por quê? Porque, como eu fui perdendo a visão aos poucos, normalmente o Braille é muito usado na alfabetização. Então, eu já estava alfabetizado e eu já estava num momento que era fácil ter acesso aos conteúdos de forma digital, né? Então, seja no celular, no computador. O Braille ele é bastante útil, mas ele não é muito funcional à medida assim. Quando você imprime uma folha em tinta, quando você passa para o Braille, aquela folha em tinta gera 3 folhas em Braille. Então, não é algo assim simples, sabe? Mas ele é ainda muito usado em várias situações, por exemplo, na alfabetização. Ele é um código de pontinhos em relevo, são 6 pontos que, combinados de formas diferentes, formam letras diferentes. Ele não é difícil de aprender, o que é difícil é pegar a velocidade, né? E a prática da velocidade. Mas, sim, em 10 minutos você entende o código Braille sem muita dificuldade. Que legal. Olha lá, Carlinha. O Luciano está perguntando a respeito da inclusão também em condomínios. Eu vou pegar carona nessa pergunta do Luciano para trazer também um cenário de empresa. A Janaína, nossa querida cliente do IBGC, trouxe uma pergunta super bacana para você, que é o seguinte: eles estão implantando lá uma comissão que é formada por todo o staff, em diversidade e inclusão. Mas, de repente, a gente olha para aquilo, a organização toda, está todo mundo envolvido, mas são tantos temas de diversidade e inclusão, por onde começar? E aí eu queria meio que se encaixasse com a questão que a gente falou também dos grupos de afinidades. Tá, então vamos lá. Vamos lá que são várias questões aí em uma. Mas bom, primeiro dizer que eu vou estar no evento do IBGC, o IBGC de Minas Gerais, na semana que vem, dia 17 de manhã. Agora eu não sei se é aberto, se é só para quem é associado. Enfim, eu não sei como funciona o IBGC, eu sei que eu vou estar lá no IBGC Muito bom. de Minas Gerais. Acho que assim, o tema assim, o grande desafio, gente, de diversidade e inclusão, vamos trazer isso para a realidade de uma empresa. Quando eu comecei a trabalhar com esse tema lá em 2010, na BASF,
a BASF é uma empresa alemã, de mindset europeu, quer dizer, mais do que mindset europeu, mindset de engenharia, ficou muito claro para mim, Patrícia, que chegar com frase bonita de internet, de Facebook, não ia ser isso que ia engajar as pessoas. Não porque eles tinham algum preconceito em relação à diversidade, porque em qualquer tema que uma empresa quer levar a sério, mais do que paixão, a paixão ela é importante, mas precisa de gestão, de governança. Sim. E a conversa da diversidade ela é muito subjetiva, porque elas, assim, as pessoas esse tema da diversidade conversa diretamente com as nossas crenças individuais. Então, a sua família, o ambiente onde você foi criado, onde você cresceu, a sua escola, a sua vizinhança, seu ciclo de amizades vai interferir muito na formação dessas crenças e certamente as suas crenças são bastante diferentes da minha e diferentes de cada pessoa que está nos acompanhando. Então, na hora que chega numa empresa e ela valoriza a diversidade, mas qual diversidade? Por onde começar? Então, esse é o grande desafio. Isso, por ser subjetivo, traz muita insegurança. Qual que é o grande desafio? É trazer objetividade para essa conversa. E essa objetividade, ela está, via de regra, nos próprios documentos da empresa. Eu baseio a minha atuação em dois pilares. Respeito e não discriminar. Primeiro, porque respeito está entre os valores de qualquer grande empresa. E não discriminar está no código de conduta de qualquer grande empresa. Então, eu não preciso convencer ninguém a incluir esses termos. O que eu preciso é ajudar a empresa a traduzir esses dois pilares para a prática. Então, por exemplo, o que significa respeito? Respeito é o maior desafio, Patrícia, porque a gente tem muita dificuldade de respeitar. A gente, que eu digo, todos nós, eu me incluo e de maneira ousada diria que todos nós aqui, todos que estamos acompanhando também, né? Por quê? Porque a gente respeita aquilo que a gente conhece e aquilo que a gente concorda. Quando a gente não concorda, a gente tem dificuldade. É só a gente pensar quantas reuniões que a gente não participa e que é decidido algo e que o pessoal sai de lá meio fazendo corpo mole, boicotando. Isso é o dia a dia do mundo, né? Então, a gente tem muita dificuldade em respeitar decisões quando a gente não concordou. Mas vamos trazer isso aqui para a conversa da diversidade. Eu ouço muito uma abordagem assim, olha, Guilherme, eu já entendi que existe gay no mundo, lésbica, tá bom, isso tá bom, vai. Mas assim, pessoa trans, como assim? Era homem, virou mulher, era mulher, virou homem. Ah, não, aí eu não concordo. Ninguém está pedindo para concordar. Só respeita. É o respeito que é a base da qualidade das relações. Então, o respeito também é a base para se trabalhar em grupo na organização. Respeitar as decisões, o contraponto, enfim. E o outro tema é o não discriminar. E aí a gente traz mais objetividade. Então, para a gente falar de discriminação, é importante a gente saber a diferença de duas palavras que a gente usa como sinônimas, mas são muito diferentes. Um é o preconceito e outro é a discriminação. O preconceito, todos nós temos. Ah, Guilherme, eu tenho um pouquinho. Então, deixa eu te falar. Você tem muito. Todos nós temos muito. Porque nada mais é, que hoje a gente chama de viés inconsciente, que é muito mais chique, né? Mas é a mesma coisa. O preconceito é o conceito sobre algo que a gente não conhece tão bem. E até no que a gente é especialista, a gente mais não conhece do que conhece. E de onde que vem esse preconceito ou esse viés inconsciente? De influências culturais, religiosas, questões familiares, né, históricas, enfim, percepções estatísticas que a gente extrapola para o todo, quando não deveria fazer isso. Então, por exemplo, um exemplo que eu gosto de dar, assim, olha, na sua empresa, você pode ter o Joãozinho que acha que homem beijar homem é pecado. É uma crença íntima baseada numa influência religiosa. A empresa não tem o direito legal, tá? Que não tem subjetividade nessa afirmação, ela não tem o direito legal de obrigar o Joãozinho a mudar a religião dele. Sim. Agora, eu pessoalmente lamento essa crença do Joãozinho, mas eu não tenho, né? Eu posso falar qual é o meu posicionamento, tudo. Agora, uma coisa é o Joãozinho achar que homem beijar homem é pecado. Outra coisa é ele demitir, não contratar, fazer piada. Aí ele saiu do campo da crença íntima e foi para o campo da ação. E é isso que as empresas precisam garantir que não aconteça dentro ou em nome da organização. Não porque um consultor apareceu lá e falou isso. Não, é porque isso está escrito no código de conduta de qualquer empresa séria. Mas por que eu gosto de fazer essa reflexão e essa separação dessas duas palavras? Porque
a ideia não é que a gente fique... Estou falando tudo isso no ambiente empresarial, tá? Diferente de uma conversa de bar, onde todo mundo dá opinião sobre tudo e se questiona. Estou trazendo bem para o ambiente empresarial. Numa empresa, o nosso foco não deve ser patrulhar o pensamento das pessoas. Porque aí sim a gente pode esbarrar numa atitude fascista. O que a gente precisa é focar nas ações, né? Você pode falar, Guilherme, mas se a gente não trabalha a consciência, o pensamento, a gente não muda a ação. Eu tenho dúvidas em relação a essa afirmação, porque assim... Concordo. É só a gente lembrar de algumas passagens que eu vou trazer aqui, né? O que veio primeiro? Foi a consciência para usar cinto de segurança ou foi a obrigatoriedade? O acidente, a obrigatoriedade, exato. Né? E hoje essa obrigatoriedade gerou consciência. A partir da obrigatoriedade... O que veio primeiro? A consciência? Assim, a gente ia na balada antes, Patrícia, e a gente saía defumado e achava normal. Sim. Cadê a consciência? Não tinha, a gente ia defumado, né? Então foi a proibição. O que veio primeiro? Sim. A consciência para contratar pessoas com deficiência ou a obrigação? O que eu quero dizer é que a gente poderia aqui ficar falando até 3 da tarde o que deve vir antes, mas podem vir os dois ao mesmo tempo. Mas onde a empresa pode atuar é na ação. Sim. Olha, o Marco Antônio até está dando um depoimento aqui legal, está gostando bastante do tema e falando que isso pode começar até no próprio processo de seleção, né, Guilherme? Sem dúvida. Sem dúvida. Porque, assim, as empresas, o que elas falam? Elas até usam de maneira errada um termo chamado mérito. Ah, não, aqui o foco é no mérito. Então, assim, o mérito é difícil você comparar mérito quando pessoas têm dificuldades extras na competição, seja... Né, eu nem vou entrar muito explicando isso, mas vamos colocar a palavra desempenho, que todo mundo concorda. Então, o nosso foco é no desempenho. Será que a gente consegue ter o foco no desempenho? Porque o que eu vejo acontecer, e muito baseado em diagnósticos que eu faço com os grupos de afinidade, daqui a pouquinho eu falo mais de grupos de afinidade, o que a gente percebe? Assim, qual é o nosso viés inconsciente? A gente tem uma tendência a associar, por exemplo, a pessoa negra a funções menores do que ela de fato exerce. Né? Então, assim, porque muita gente fala assim, Guilherme, o problema não é racial, ele é social. Não, eu concordo que ele também é social, mas ele é muito racial. Eu tenho amigos negros ricos que entram no hotel e várias vezes acham que ele é um motorista que está esperando alguém. Eu tenho amigos negros que são gerentes de empresa e quando eles chegam numa empresa nova, numa reunião de liderança, a pessoa vira para ele, olha, você entrou na sala errada, porque aqui é reunião da liderança. Eu tenho amigos negros, né, mulheres negras que estão ali com o filho pequenininho, estão no sábado passeando com o filho no carrinho na frente do prédio e o porteiro que não consegue ver a criança dentro do carrinho fala, olha, sua patroa é folgada, hein? Que ela viaja e deixa o filho para você cuidar. Então, assim, tudo isso que eu estou contando é coisa que eu ouvi, não é que eu estou criando aqui, né? Então, assim, a gente tem vieses que fazem com que a gente não foque no desempenho. A gente também tem um viés que relaciona quase que diretamente a pessoa com a deficiência com a incapacidade. Assim como a gente quer decidir pela mulher. Não, essa vaga não é para mulher, essa vaga é. Né? Então, assim, vamos dar oportunidade para o sim. Vamos ouvir, deixa que a pessoa fale. Não, Guilherme, mas ela acabou de ter filho e vai precisar viajar. Você não sabe da vida dela. Se o marido ou a esposa dela que vai cuidar, se ela tem 10 babás para cuidar, você não sabe. Você precisa ser transparente nas condições daquela vaga e ela que vai te falar se ela pode ou não pode. Então, se o foco é no desempenho, vamos nos tentar, né, se livrar aí desses viés para que a gente, de fato, tenha um foco no desempenho. Perfeito. Então, olha que bacana, você já respondeu a segunda pergunta aqui da Janaína também, porque ela fala, como envolver, né, todo mundo nisso? Será que palestras de sensibilização, pílulas diárias, semanais sobre o tema? O que você está dizendo para a gente é que tem que ter, na verdade, muita clareza, objetividade e governança. Você precisa ter ações para traduzir tudo isso, né, Guilherme? Mas a questão do engajamento interno, que passa por essas, né, por isso que a Janaína traz, da sensibilização, isso tudo é importante. Né? Mas acho que o grande desafio é o tom que é dado nessa conversa. Que hoje, para quem está nessa live aqui hoje, esse tema da diversidade é gostoso, é legal, eu diria que para 90% das pessoas esse tema não é legal. Pelo contrário, é um tema chato, mimizento, onde as pessoas veem muito mais armadilhas do que oportunidades. E talvez a gente, aqui eu me incluindo de forma geral, talvez a gente seja responsável por isso, quando a gente toda hora vai para a rede social apontar o dedo. Falar, olha como você erra, olha, se você faz isso, você é errado, olha que absurdo. Né? E com isso, a gente afasta as pessoas. Se engana quem pensa que a partir do sentimento de culpa as pessoas se mobilizam. Não, elas se afastam. Né? E
essa conversa da diversidade, ela precisa ser muito respeitosa com a pessoa com deficiência, com a mulher, com o negro, com o público LGBTIA+, mas ela também precisa ser respeitosa com as pessoas que ainda não compraram essa conversa. Porque os acordos sociais até outro dia eram outros, por mais absurdos que eles possam parecer para mim e para vocês. Mas eu não sei se a minha avó, que vivia num mundo muito mais machista que o nosso, eu não sei se ela era mais feliz ou infeliz que a minha ex-esposa, que é toda empoderada. Assim, o que as empresas perceberam, né, e a minha recomendação, olha, a gente tem uma demanda social hoje muito forte para que as empresas sejam respeitosas e inclusivas, mas para avançar nesse desafio do presente, a gente não precisa agredir o passado, senão a gente não engaja. A gente precisa construir um ambiente, aquilo que você falou lá no começo lá do meu TED, né? A gente só inclui alguém, entre outras coisas, quando a gente fica à vontade para errar com essa pessoa. Então, quando a gente traz esse ambiente mais seguro, as pessoas passam a olhar esse tema com oportunidade, onde elas possam se expressar, e não como uma grande casca de banana, onde elas só têm onde errar. Excelente, excelente. Nossa, eu tô aqui emocionada com a sua fala. A Tatiana está dizendo aqui quanta clareza você traz, Gui, aprendendo muito. Aqui a Gisele falando, nossa, que perfeita essas reflexões. Deixa eu reforçar isso que o Guilherme trouxe. Se engana quem acha que a culpa movimenta a pessoa, gente. Ela movimenta a pessoa a se defender, a querer brigar com o outro, né? Então, é super importante a gente trabalhar isso. A gente já está chegando aqui no finalzinho já do nosso bate-papo, passa muito rápido. Mas eu queria fazer um bate-bola aqui muito interessante com você, que é o seguinte, Guilherme, você falou da casca de banana. Tem uma casca de banana também referente a várias questões, né? Primeiro, vocabulário. Quando a gente está lidando com uma pessoa com necessidade especial, a gente deve se referir a ela como? Uma pessoa com necessidade especial, uma pessoa com deficiência, aquela pessoa que é cadeirante. O que é o ideal? Tá. Principalmente formalmente, assim, pessoa com deficiência, tá? Por quê? Porque ela tem uma deficiência, a gente não deve negar isso. Porque se você negar a deficiência, você não vai pensar no leitor de tela, na rampa, na acessibilidade, enfim. Mas ela tem uma deficiência. Não é assim, não é uma pessoa deficiente. Porque você está resumindo a pessoa deficiente. É uma pessoa com deficiência. Por isso, ou trabalhador, candidato com deficiência. Porque você traz o substantivo. E quando você traz vamos pegar aqui o pessoa, você está dizendo, é uma pessoa com várias características. Uma delas é a deficiência. E aí, aproveitando a terminologia aí, aproveitando a reflexão que ela traz para a gente, assim, o convite é olhe para as outras características além da deficiência, né? Mas, assim, essa questão de terminologia, aí é uma conversa, é quase que um workshop, né? A gente pode falar da questão da pessoa com deficiência. Então, assim, cego pode usar? Pode. Cego é simplesmente quem não vê. A gente fica meio ressabiado de usar, por quê? Porque normalmente a gente usa cego para coisas muito negativas. Né? Quem que é cego no nosso dia a dia? O juiz cego, não viu não sei o quê. Ou você está cego, você não está percebendo. Não, esse cara está desatento, está ignorante, ou ele errou. Mas quando a gente tem que usar porque de fato a gente fica meio melindrado. Mas cego é quem não enxerga, surdo é quem não ouve, e por aí vai. E lógico que a gente poderia extrapolar isso para todos os outros pilares da diversidade, essa questão de terminologia. Aí tem muita coisa. Excelente, muito bom. Até a Sheila colocou aqui também que hoje ela não faz pergunta, hoje ela só te parabeniza e que nós possamos ser mais como a sua filha. Ela assistiu o vídeo seu e da sua filha. Escrever tudo para que você possa ver e sentir com os olhos da alma. Cegos, somos muitos de nós que temos muito ainda a ver, a aprender e a reaprender. Muito bonito, Sheila, sua participação aqui. Nesse bate-bola das cascas, né, de banana, pisando em ovos, pergunta, a gente pode perguntar sobre a deficiência da pessoa? O que aconteceu com ela? Pode ou não pode? Olha, pode, assim, eu acho que... Eu gosto de deixar, para mim, sempre pode, porque eu acho que o tema fica mais leve quando as pessoas perguntam e quando a pessoa com deficiência lida bem com a sua própria condição, ela vai estar muito mais aberta a responder. Nem todas as pessoas lidam bem, né? Tem algumas pessoas que estão no processo. E é super entendível, não é simples, né? Principalmente quando a pessoa adquire a deficiência, ela passa de um lugar onde ela está naquela sociedade que não tem deficiência e que tem todo aquele olhar pré-conceituoso em relação à deficiência, de repente ela se vê com deficiência, então ela carrega tudo aquilo, ela vai ter que desconstruir. Então, vamos ver, essa transição não é simples. Mas, se é uma pessoa que lida bem, ela vai ficar super à vontade. Principalmente no ambiente de trabalho,
as pessoas falam, ó, num processo seletivo, eu devo perguntar? Eu posso perguntar? Gente, tem que perguntar. Principalmente nas coisas que têm a ver com o job description dela. Porque se você não perguntar, você vai ficar com a fantasia que você tem em relação ao tema. E essa Exato. fantasia normalmente relaciona quase que diretamente deficiência com incapacidade. Então, assim, vou dar um exemplo. Né? Você tem uma vaga que a pessoa vai precisar viajar. Ou mesmo você já tem um colaborador com deficiência e vai ter uma função que ele precisa viajar. Você fala, ixi, como que vai ser para ele, né? Ele vai ter que pegar avião, ir pro hotel, vai ser um transtorno, porque eu não tenho como pagar um acompanhante. E para ele, eu acho que até para poupá-lo, eu vou mandar uma outra pessoa no lugar. Só que com isso, Patrícia, certamente você vai restringir as possibilidades de carreira dessa pessoa. Porque para várias funções precisa viajar. Então, assim, então o que eu devo fazer, Guilherme? Eu sempre devo considerar que ele pode tudo? Não. A pessoa com deficiência nem sempre pode tudo. Né? Quem diz que a pessoa com deficiência sempre pode tudo é alguém que não entende nada de pessoa com deficiência. Entende de fazer uma frase fofa lá no LinkedIn para ganhar uns likes, mas não entende de pessoa com deficiência. Mas, Verdade. o que eu quero dizer assim, dê a oportunidade de pergunta para ele. Fala, eu tenho essa função aqui. Você pode fazer? Que suporte que você precisa? E ele vai te contar. Certamente, a gente vai se surpreender muitas vezes. Assim, ao mesmo tempo que eu digo, ó, a pessoa com deficiência não pode tudo, mas certamente ela pode muito mais do que a maioria das pessoas sabe. Então, assim, dê a oportunidade para o sim. Pergunta e ele te conta. Perfeito, muito bom. Olha, o Matias, o Zé está falando aqui, né? Às vezes a gente fica perdido nesse politicamente correto e perde o sentimento e o bom senso linguístico. A Renata está falando aqui, às vezes a gente quer ajudar e não sabe o que fazer. Por isso, Rê, a gente está tirando da frente todas essas cascas de banana e conversando com o Guilherme abertamente sobre o que é legal e o que não é. O Guilherme, quando eu assisti, ele até mandar um beijo enorme para o Grubase, para a Cíntia Santana, são pessoas incríveis que cruzaram os nossos caminhos aqui, sou muito grata a elas. E assistindo a palestra do Guilherme lá no Grubase, eu vi ele tirando muito sarro dele mesmo. Então a pergunta é, os outros também podem? Tá, aí, ó, é interessante isso, né? Essa é uma pergunta... Porque muita gente fala, Guilherme, mas eu vi lá, o seu amigo fala da sua deficiência, ele brinca com você. Então, assim, primeiro tenha intimidade para depois fazer a brincadeira. E não faça a brincadeira para ganhar intimidade. Porque dê a chance de você errar, se você primeiro fizer a brincadeira para ganhar intimidade, a chance de você ser invasivo é muito grande. Né? Então, assim, na dúvida, não faça brincadeira. Mas se você tem intimidade, mesmo que você erre, essa intimidade vai deixar você à vontade para errar e vocês se acertam ali. Acho que seria, se fosse para dar uma orientação mais rápida e prática, seria essa. Perfeito. A nossa última pergunta, Guilherme. Como tratar ou como lidar com quem se defende da discriminação e age da mesma forma com outras pessoas? Olha, acho que assim, na hora da dúvida, você vai ver o quê? Qual é a regra do jogo? Né? Então, assim, o meu foco é muito ambiente corporativo. Tá? Acho que até para responder essa pergunta, eu vou falar um pouco sobre uma escolha que é muito clara para pessoas que... Acho que para todo mundo, mas isso fica muito evidente para pessoas que estão em alguns grupos sociais. Eu vou falar de mim, eu que tenho deficiência. É muito clara, assim, é como se sempre na nossa frente, Patrícia, houvesse uma bifurcação, sendo que um caminho é o do vitimismo e o outro é o do protagonismo. E é difícil essa decisão de qual caminho trilhar, porque os dois caminhos são muito sedutores, principalmente o do vitimismo. Por quê? Porque o vitimismo ele é baseado em faciais. Então, assim, eu poderia contar assim, Guilherme, mas que história é essa? Você parece tão sorridente, né? Essa coisa de se vitimizar. Mas eu poderia contar que quando eu ia aqui a pé na academia, vira e mexe tinha bueiro aberto da concessionária, eu já caí. Eu poderia contar de entrevistas de emprego lá no começo da minha carreira, da minha carreira, que as pessoas se afastavam, queriam evitar o contato, uma pessoa passava para outra. Eu poderia contar que eu já era coordenador e o pessoal me tratava como estagiário em alguns lugares, né? As pessoas que não sabiam a minha função. Eu poderia contar um monte de coisa, que você ia falar, meu Deus, Guilherme, você é um herói só por respirar, então já entendi e tal. Agora, o outro caminho é o do protagonismo. O caminho do protagonismo, ele não acha que dificuldade é mimimi, mas ele percebe que a chance da gente ter sucesso na vida está diretamente ligada à nossa capacidade de lidar com as dificuldades.
Porque o mundo, ele é imperfeito por definição, né? A gente, é muita filosofada aqui, mas tenho certeza que se a gente jogar alguns filósofos aqui, eles vão mostrar que o mundo, por definição, é imperfeito e não tem como ser diferente. Claro que a gente pode minimizar algumas situações, mas quem vence na vida é quem aprende a lidar com as adversidades que a vida traz. Então, eu percebi isso faz tempo. Então, e essa postura protagonista, né, de me desarmar nessa conversa, porque se eu não fosse cego, Patrícia, eu provocaria ainda mais dificuldade para as pessoas cegas das que eu já provoco. Então, não tem, assim, por isso que eu me desarmo, né? Então, o caminho do protagonismo é o caminho que me levou. Acho que, né, na hora que eu assumi a minha deficiência e decidi ser protagonista, a minha vida decolou, seja pessoalmente, afetivamente, profissionalmente. Então, se você vê que uma pessoa que está sendo discriminada está querendo rebater da mesma forma, minha sugestão é, primeiro, acolhe o sentimento dela, porque é verdadeiro. Tem um sentimento de dor. Ela pode estar reagindo de uma forma errada, querendo fazer o mesmo que fizeram com ela. Mas primeiro acolhe o sentimento, porque se você não acolher, não tem como ter um ponto de convergência na conversa entre vocês dois. Vai ser paulada de um lado, paulada do outro. Os dois vão sair pés da vida e ninguém vai ter razão. Excelente, Guilherme. Eu não falo, gente. Ele fala que ele não é herói e não é vilão, mas ele é sensacional, Guilherme. Maravilha. Ó, a Gisele está falando aqui também, me tornei super fã. Clareza e competência são marcas suas que me tocaram. A Tatiana também está falando aqui, a Fabiane, perdão, sempre muito esclarecedor. Parabéns pelo trabalho. Bom, gente, a gente está aqui em êxtase, são muitas palavras super bem colocadas. Renata está falando aqui, que lindo isso. Jornada English, Mari, sua linda, vou reassistir e tomar nota, que conversa maravilhosa, muitos insights, super obrigada. Luciano está dizendo, que bom enxergar a vida pelo olhar do Guilherme, aprendemos sempre. Sensacional, Tatiana está dizendo aqui. Bom, gente, a gente está chegando aqui simplesmente só ao final desse bate-papo, mas não ao final da conexão. A gente mantém os nossos canais super conectados com vocês, através da Academia de Soft Skills, com o link aqui na bio para vocês entrarem gratuitamente. Fica aí o convite para vocês conhecerem todas as redes sociais do Guilherme Bara, que também está sendo colocado aqui nos nossos posts. O TED que ele fez, essa campanha da Vivo, estão também lá no Instagram dele, você pode assistir o vídeo, esse que a gente mencionou da Vivo, e o link do TED estão lá na academia, também está lá na Academia de Soft Skills. Guilherme, a gente está chegando aqui ao fim, eu tenho uma frase para a gente fechar, mas eu queria que você ficasse à vontade para complementar com mais alguma coisa. Não, só agradecer mesmo. Você, Patrícia, pelo convite aí gentil, pela forma carinhosa aqui que você me acolhe nesse bate-papo. Agradecer as pessoas que estão acompanhando. E é isso, né? Essa conversa a gente continua por meio das redes sociais. Fiquem super à vontade para seguir e interagir. Excelente. Bom, eu vou finalizar com uma frase da Helen Keller que eu amo de paixão, que ela diz que a vida é uma aventura, ousada ou nada. E o Guilherme resolveu abraçar essa aventura. Vamos aprender com ele, gente. Muitíssimo obrigada, Guilherme. Obrigado. Obrigada, gente, pela companhia. Até a próxima. Muito bom ter vocês aqui. Uma ótima semana a todos.